Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem, glória a Deus por isso. Pois pela graça de Cristo Jesus, nós estamos vivos. A vida é o maior bem que nós temos, que Cristo nos deu, que Deus nos deu, para vivermos abundantemente, como Ele diz na sua palavra. Você já glorificou a Deus hoje por estar vivo? Porque estamos vivos, adquirimos outros bens como família, bens materiais e muitas outras conquistas. Então, glorifique a Deus por você estar vivendo. A nossa leitura de hoje está em 1 Samuel, capítulos 25, 26, 27 e 28. Vamos ler então? 1 Samuel, capítulo 25. Samuel faleceu e houve uma consternação geral em todo o povo de Israel, que se juntou para lamentar e prantear sua morte. Eles o sepultaram na cidade onde tinha vivido, em Ramá. Depois disso, Davi partiu e foi para o deserto de Parã. Havia um homem em Maom que era proprietário de terras no Carmelo. Este fazendeiro era muito rico, pois tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando suas ovelhas no Carmelo. Este homem se chamava Nabal. O nome de sua esposa era Abigail. A mulher era inteligente e muito agradável aos olhos. No entanto, seu marido, pertencente à família de Caleb, era grosseiro e mau. Davi estava no deserto quando ficou sabendo que Nabal tosqueava suas ovelhas, e por isso chamou 10 jovens e os enviou, dizendo: Subi ao Carmelo, ide a Nabal, e o cumprimentai em meu nome, e assim lhe comunicareis minha mensagem. Paz seja contigo e com a tua família, e com tudo o que possuís. Fiquei sabendo que tens tosqueadores. Os teus pastores estiveram conosco. Nada lhes fizemos de mal. Pelo contrário, não deixamos que nada lhes faltasse em todo o tempo que estiveram no Carmelo. Indaga os teus servos, e eles confirmarão o que digo. Portanto, possam de igual modo os meus moços encontrar acolhimento por tua parte, porque viemos em um dia festivo. Rogo-te, pois, que ofereçais o que puderes aos teus servos e a teu filho Davi. Os servos de Davi partiram, chegaram à presença de Nabal e transmitiram todas as palavras em nome de Davi e aguardaram uma resposta. Então Nabal retrucou aos mensageiros de Davi: Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Hoje em dia há muitos servos que fogem do seu senhor. Tomaria eu o meu pão, a minha água e a carne do animal que abati para meus tosqueadores e daria todo esse mantimento a homens que não sei de onde vêm? Então os servos de Davi voltaram e comunicaram-lhe todas estas palavras. Diante disso, Davi ordenou aos seus homens: cada um prepare sua espada e a coloque no cinto. Rapidamente cada homem cingiu a sua espada. Davi cingiu também a sua, e cerca de 400 homens partiram com Davi, enquanto 200 ficaram cuidando da bagagem. Ora, Abigail, a esposa de Nabal, tinha sido avisada por um dos seus servos, que lhe disse: Davi mandou do deserto mensageiros para saudar o nosso senhor. Porém ele os tratou com rudeza e os expulsou. No entanto, os homens de Davi foram sempre cordiais para conosco. Jamais nos molestaram e durante todo o tempo em que estivemos hospedados com eles, quando estávamos no deserto, de nada sentimos falta. Noite e dia, eles foram como um muro protetor ao nosso redor, enquanto estivemos com eles, apacentando o nosso rebanho. Agora, portanto,
considera o que podes fazer, porque a destruição do nosso Senhor e de toda a sua casa está a caminho, e o nosso Senhor é um homem tão perverso e arrogante que ninguém consegue conversar com ele. Naquele mesmo momento, Abigail tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas assadas, cerca de 15 quilos de trigo torrado, 100 bolos de uva passa e 200 bolos de figo prensados, e os carregou em jumentos, e orientou aos seus servos: ide à frente, e eu vos seguirei logo atrás. Porém não disse nada sobre o que estava fazendo ao marido Nabal. Quando Abigail ia descendo pela encosta do monte, montada num jumento, Davi e seus soldados vinham na direção oposta, e ela os encontrou. Davi havia declarado: foi, pois, em vão que protegi no deserto todos os bens deste homem, a fim de que nada do que lhe pertencia se perdesse. Eis que agora ele me paga o bem que fiz com o mal. Faça Deus o que lhe aprouver para castigar Davi. Se eu deixar vivo até o amanhecer uma só pessoa do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Assim que Abigail viu Davi, ela desceu do jumento apressadamente e se prostrou com o rosto em terra diante de Davi. E prostrada, a seus pés lhe suplicou: ah, Senhor meu, caia sobre mim toda a culpa. Permita, pois, a tua serva falar aos teus ouvidos, e escuta as palavras da tua serva. Não dê o meu Senhor atenção àquele homem maldoso, Nabal. Ele é tão insensato quanto o próprio significado do seu nome. A arrogância o acompanha. Entretanto, eu, tua serva, não vi os rapazes que o meu Senhor enviou. Agora, pois, meu Senhor, juro por Yahvé, o nome do Senhor, que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos, que teus inimigos e todos os que tramam fazer-te qualquer mal sejam, pois, castigados juntamente com Nabal, e que este presente que esta tua serva trouxe ao meu Senhor seja compartilhado com os homens que te acompanham. Perdoa, eu te rogo, a falta da tua serva, e Yahvé haverá de firmar a casa do meu Senhor, porque o meu Senhor combate as guerras de Yahvé, e ao longo da tua vida não se achará nenhum mal contra ti. E se alguém se levantar para te perseguir e para atentar contra a tua pessoa, a vida do meu Senhor estará guardada em meio ao precioso tesouro de Yahvé, teu Deus, ao passo que a vida dos teus inimigos ele mesmo a lançará fora como a pedra que parte de uma tiradeira. E quando Yahvé cumprir todo o bem que predisse a respeito do meu Senhor e te houver estabelecido como rei em Israel, então não se perturbará o meu Senhor, nem sofrerá com remorso por ter derramado sangue inutilmente e ter feito justiça com as próprias mãos. Quando Yahvé te abençoar, lembra-te da tua serva. Então, diante dessas palavras, Davi declarou a Abigail: bendito seja Yahvé, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua sabedoria, e sejas tu abençoada por me teres impedido hoje de derramar sangue e fazer justiça com as minhas próprias mãos. Mas, por Yahvé, o nome do Senhor, Deus de Israel, que me deteve a caminho de fazer o mal. Se não tivesse vindo tão depressa a minha presença, eu juro que de agora até o amanhecer não teria sobrevivido uma única pessoa do sexo masculino, dos que estão sob as ordens de Nabal, inclusive os meninos. Em seguida, Davi recebeu o que ela lhe havia trazido como presente e lhe garantiu: volta, pois, em paz para a tua casa. Eis que ouvi a tua súplica e atenderei ao teu pedido.
Quando Abigail retornou para Nabal, encontrou-o absorto numa grande festa em sua casa, uma festa de rei. Nabal estava alegre e completamente embriagado, e por esse motivo, até ao romper do dia, ela nada pôde lhe revelar sobre o que ocorrera. De manhã, quando Nabal acordou da bebedeira, sua esposa lhe contou o que se passara, e ele sentiu o coração parar no peito e ficou paralisado como uma pedra. 10 dias se passaram e então Yahvé feriu a Nabal e ele morreu. Ouvindo que Nabal morrera, exclamou Davi: Seja louvado Yahvé, que usou de justiça comigo pela afronta que recebi de Nabal, e que deteve o seu servo de cometer pecado. Yahvé fez cair sobre a cabeça do próprio Nabal toda a malignidade que intencionava realizar. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail pedindo-lhe que se casasse com ele. Os servos de Davi foram, pois, a Carmelo a fim de encontrar Abigail e lhe comunicaram: Eis que Davi nos enviou a ti com uma proposta de casamento para seres sua esposa. Naquele mesmo instante, ela se inclinou com o rosto em terra e declarou: Tua serva é como escrava para lavar os pés dos servos do meu senhor. Abigail levantou-se apressadamente, se preparou, montou num jumento e partiu, seguida por 5 de suas servas, precedida dos mensageiros de Davi, que a tomou por esposa. Davi também casou-se com Ainoã de Jezreel. As duas foram suas mulheres. Saul, entretanto, havia entregue sua filha Mical, mulher de Davi, a Paltiel, filho de Laís, da cidade de Galim. 1 Samuel, capítulo 26. Alguns moradores de Zife foram a Gibeá e disseram a Saul: Davi está escondido na colina de Aquilá, em frente ao deserto de Gesimom. Então Saul partiu imediatamente e desceu para o deserto de Zife, com 3.000 dos melhores guerreiros do exército de Israel, com o objetivo de cercar Davi. Saul acampou ao lado da estrada, na colina de Aquilá, em frente do deserto de Gesimom. Entretanto, Davi permaneceu refugiado no deserto. Quando percebeu que Saul o estava seguindo, enviou espiões e soube que Saul estava de fato nas redondezas. Sem demora, Davi foi até onde Saul e seu exército haviam acampado e viu o lugar onde Saul e Abner, filho de Ner, comandante de seus soldados, havia se deitado. Saul estava dormindo dentro do acampamento, com o exército acampado ao redor. Então Davi perguntou ao heteu Aimeleque e a Abisai, cuja mãe era Zeruía e cujo irmão era Joabe: Quem descerá comigo ao acampamento até Saul? Abisai prontamente respondeu: Eu descerei contigo. Então Davi e Abisai entraram durante a noite no acampamento. Saul estava dormindo e tinha fincado sua lança no chão, próximo de onde recostara a cabeça. Abner e alguns outros soldados estavam deitados à sua volta. Abisai rogou então a Davi: Deus entregou hoje o teu inimigo nas tuas mãos. Permite que eu o atravesse com a sua própria lança e o encrave no chão com um só golpe. Não precisarei dar um segundo golpe. Mas Davi respondeu a Abisai: Quem levantaria sua mão contra o ungido de Yahvé e ficaria impune? E disse mais Davi: Tão certo como vive o Senhor, Yahvé mesmo o haverá de ferir, quando chegar a sua hora e ele morrer, ou quando no campo de batalha tombar morto. Yahvé me livre de estender a mão contra o seu ungido. Apanhe agora a lança que está à sua cabeceira e a bilha d'água, e partamo-nos ligeiro daqui. Então Davi pegou a lança
e o jarro de água que estavam próximos à cabeça de Saul, e eles se foram. Ninguém os viu, nem os ouviu, nenhum dos soldados acordou, porquanto todos dormiam pesadamente, pois o Senhor os fizera cair em profundo sono. Então Davi foi para o outro lado e se posicionou no topo do monte, ao longe, de maneira que havia grande distância entre eles. E Davi bradou ao povo e a Abner, filho de Ner: Não respondes, Abner? Exclamou ele. E Abner replicou: Quem és tu que chamas pelo rei? Davi retrucou a Abner: Acaso és homem ou não? Porventura não és o melhor soldado de Israel? Então me respondas: por que não guardaste o rei teu senhor? Pois alguém do povo esteve aí para tirar a água do rei teu senhor. Ora, não é justo o que fizeste. Tão certo como Yahvé vive, és digno de morte, porque não velaste por teu senhor, o ungido de Yahvé. Olha e vê onde está a lança do rei e a pilha d'água que estavam bem próximas à cabeça de Saul. Neste momento, Saul reconheceu a voz de Davi e exclamou: Não é tua voz que ouço, meu filho Davi? Sim, meu senhor e rei, redarguiu Davi, e acrescentou: Por que o meu senhor teima em perseguir o teu servo? Que fiz eu de que possa ser incriminado? Rogo-te, Senhor meu rei, que ouças as palavras do teu servo. Se é Yahvé que te impele a castigar minha pessoa, certamente aceitará uma oferta de paz. Se, porém, são homens que o instigaram contra mim, que sejam amaldiçoados diante do Senhor. Portanto, hoje eles me afastaram da minha porção na herança de Yahvé, como se ordenassem: vai, cultua e serve a outros deuses. Agora que meu sangue jamais se derrama sobre a terra, longe da presença de Yahvé. Ora, o rei de Israel saiu com seu exército em busca de uma pulga, como alguém que sai à caça de uma perdiz qualquer nos montes. Então Saul respondeu em alta voz: Pequei, volta, meu filho Davi. Nenhum mal te farei de agora em diante, pois tiveste hoje a minha vida em tão alta conta. Sim, tenho agido insensatamente, como um tolo, e errei muitíssimo. Respondeu Davi: Aqui está a lança do rei. Venha um dos teus servos buscá-la. E Yahvé haverá de retribuir a cada um segundo a sua justiça e a sua fidelidade. Yahvé te entregou hoje nas minhas mãos. Contudo, não levantei meu braço para matar aquele que o próprio Deus escolheu e consagrou como rei. Assim como no dia de hoje, a tua vida mereceu aos meus olhos tão alto apreço. Assim também velará Yahvé pela minha vida e me livrará de toda angústia. Então Saul afirmou a Davi: Bendito sejas, meu filho Davi. Certamente muitas campanhas empreenderás e triunfarás. Davi seguiu o seu caminho e Saul voltou à sua casa. 1 Samuel, capítulo 27. Depois considerou Davi em seu coração: qualquer dia desses, Saul vai conseguir me matar. O melhor a fazer é fugir para a terra dos filisteus. Somente assim Saul desistirá de me perseguir em todo o território de Israel, e assim estarei livre de suas mãos. Então Davi se levantou e se pôs a caminho com seus 600 homens, e foi ter com Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Davi e seus soldados se estabeleceram em Gate, acolhidos por Aquis. Cada homem levou sua família e Davi, suas duas esposas Ainoã de Jezreel e Abigail, que fora mulher de Nabal de Carmelo. Quando contaram a Saul que Davi havia fugido para Gate, ele de fato parou de perseguir a Davi. Então Davi propôs a Aquis:
rogo-te, se encontro graça aos teus olhos, seja-me concedido um lugar numa das cidades dos arredores, onde possa estabelecer moradia, porque continuaria o teu servo morando contigo e em tua cidade real. No mesmo dia, Aques lhe ofereceu Ziclag. É por esse motivo que a cidade de Ziclag pertence aos reis de Judá até os dias de hoje. O tempo em que Davi permaneceu nas terras dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Davi e os seus homens faziam incursões contra os gersitas e os amalequitas, povos que desde os tempos mais remotos habitavam a terra que se estende de Sur até o Egito. Quando Davi e seu exército atacavam a região, não poupava homens nem mulheres, e tomava ovelhas, bois, jumentos, camelos e roupas. Depois retornava com tudo a Aques. Quando Aques lhe indagava: a quem atacaste hoje? Davi respondia: a região do Neguebe de Judá. Em outro dia, a tribo de Jerameel, ou ainda a terra dos queneus. Davi matava todos os homens e mulheres para que não fossem levados a Gate, e justificava seus atos para si mesmo, alegando: para que não nos denunciem dizendo: assim fez Davi. Este foi o modo de agir de Davi durante todo o tempo em que habitou na terra dos filisteus. Aques confiava em Davi e comentava: Davi se tornou odioso a todo Israel, seu próprio povo, e por isso continuará para sempre servindo-me lealmente. 1 Samuel, capítulo 28. Naqueles dias, os filisteus reuniram suas tropas e se prepararam para guerrear contra Israel. Então Aques mandou chamar Davi e lhe declarou: quero te dizer que escolhi a ti e a teus homens para vir e lutar ao meu lado nesta guerra. Replicou Davi a Aques: então tu saberás o que teu servo é capaz de fazer. Diante do que Aques respondeu: muito bem, eu te colocarei como minha guarda pessoal e permanente. Samuel já havia morrido há algum tempo, e todos os israelitas tinham pranteado muito a morte dele, e o haviam sepultado na cidade de Ramá, sua cidade natal. Saul havia executado e expulsado de Israel todos os médiuns e aqueles que consultavam espíritos. Entre mentes, os filisteus se juntaram e vieram acampar em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e erguia seu acampamento em Gilboa. Assim que Saul observou o acampamento dos filisteus, sentiu profundo pavor e temeu muito por sua vida e futuro. Buscou depressa consultar o Senhor, mas este não lhe deu uma só palavra, nem por meio de sonhos, nem por Urim, nem mesmo mediante os profetas. Desesperado, Saul ordenou aos seus serviçais: procurai uma mulher que me seja médium, a fim de que eu lhe fale da minha aflição e a consulte. E prontamente os servos lhe informaram: há uma necromante em Endor. Então Saul se disfarçou, vestindo roupas diferentes, e ao cair da noite, foi com 2 dos seus servos falar com a tal vidente. E lhe disse: rogo-te que me reveles o futuro, invocando para mim quem eu lhe nomear. A mulher, porém, lhe replicou: tu bem sabes o que fez Saul, como exterminou da terra os médios e adivinhos. Por que armas uma cilada para que eu seja morta? Então Saul jurou-lhe por Yahvé, o nome do Senhor, declarando: tão certo como Yahvé vive, nenhum mal te sucederá por causa desta tua atitude para comigo. Questionou-lhe a mulher: pois bem, a quem desejas que eu faça subir? E ele rogou-lhe: faz-me subir Samuel. Assim que a mulher viu Samuel, exclamou em alta voz e indagou a Saul: por que me enganaste?
tu és Saul. Em seguida o rei a acalmou, afirmando: não temas, revela-me o que está vendo. Então a mulher explicou-lhe: observo Elohim, um ser divino que sobe da terra. Então Saul quis saber mais e lhe indagou: qual a aparência dele? Ao que a mulher prontamente replicou: é como um homem idoso, vestindo um manto e está subindo. Então Saul deduziu que era Samuel. Ajoelhou-se e prostrou-se com o rosto no chão. Samuel disse a Saul: por que me perturbaste fazendo-me subir? Saul explicou-lhe: estou profundamente angustiado, porquanto os filisteus pelejam contra mim, e Deus se afastou da minha pessoa e não me responde mais, nem por meio dos profetas, nem por sonhos. Por esse motivo te chamei, para que me orientes no que devo fazer. Então Samuel disse: por que me indagas sobre isso, se o Senhor se afastou de ti e se tornou teu inimigo? O Senhor te fez como havia revelado por meu intermédio, pois o Senhor rasgou o reino da tua mão e o entregou a Davi, o teu próximo. O Senhor te fez isso hoje, pois não obedeceste a sua palavra e não executastes as suas ordens de juízo e grande ira sobre os amalequitas. E, portanto, o Senhor entregará a ti e todo o povo de Israel nas mãos dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o Senhor entregará todo o exército de Israel ao domínio dos filisteus. Naquele mesmo instante, Saul caiu estendido no chão e, tomado de incontrolável pavor por causa das palavras de Samuel, suas forças se esvaíram de seu corpo, pois também ele não havia comido nada durante todo aquele dia e toda aquela noite. Quando a mulher se aproximou de Saul e constatou que ele estava absolutamente perturbado, procurou acalmá-lo, dizendo: a tua serva te obedeceu, arrisquei minha vida e fiz o que me ordenaste. Agora eu te suplico, ouve também as palavras da tua serva, deixa-me servir-te um pedaço de pão, come e recupera as tuas forças para seguir o teu caminho. Porém Saul não aceitou, alegando: não comerei. Mas seus servos e a mulher conseguiram convencê-lo, e ele a atendeu, e levantando-se do chão, sentou-se na cama. A mulher tinha em casa um bezerro de engorda e sem demora o matou, e pegou também a farinha, amassou-a e assou pães sem fermento. Então serviu a Saul e aos que estavam com ele. Todos comeram e depois se levantaram e partiram naquela mesma noite. Agora faço uma correção. No vídeo anterior, eu disse que estaria terminando o livro de 1 Samuel nesses capítulos de hoje. Porém, na verdade, será no de amanhã, capítulos 29, 30 e 31 de 1 Samuel. Eu aguardo você para essa leitura amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Um abraço e que Deus te abençoe.